exportamos etanol para o mundo todo. O etanol não vai apenas para, estou falando do carburante, que é o etanol anidro, 99%, mas o etanol também hidratado, que serve para a indústria de alimentos e para cosméticos e por aí vai. Tá? Novamente, nós estamos com aquela... dependendo do mercado externo e do preço do açúcar. Eu tive semana passada na usina, uma das maiores produtoras do estado, e eles não vão produzir açúcar nessa safra, vão produzir só álcool, porque o preço do álcool hoje compensa muito mais do que produzir açúcar. Então toda a produção é direcionada para a produção de álcool. Como é que produz álcool? Pessoal, a forma 99% do álcool produzido hoje no Brasil é produzido da mesma forma de 1927, lá na primeira usina, através da moagem do bagaço de cana, do caldo de cana. O caldo de cana é fermentado, é tratado, fermentado, vai para a coluna de destilação, onde o vinho já vai formado no processo de fermentação, só faz aumentar a concentração de etanol, e é o nosso etanol formado. Porque eu mostrei essa ilustração, que é o processo convencional de produção álcool. Eu queria mostrar para vocês que mesmo a produção de etanol, a produção consolidada, a produção que já está no mercado há mais de 100 anos, ela precisou de sofrer melhorias. Hoje, a gente já trabalha com o etanol de segunda geração, que é o etanol produzido a partir do bagaço da cana. Além da cana que produz o caldo, produzir melaço, produzir a fermentação que produz o etanol, o bagaço, que é utilizado para gerar energia nas caldeiras, também é utilizado o excesso de bagaço no processo fermentativo para a produção de etanol. Ou seja, existe uma necessidade constante de inovação, quebrar barreiras. O etanol segunda geração, eu trabalhava na usina no ano 2000, quando um dos donos da usina me procurou para tentar implementar esse processo que já era comum no Japão, de produção de etanol de segunda geração. E outra coisa, quem conhece o processo de produção de etanol sabe que ele passa uns 6 meses produzindo, que é o período de safra da cana-de-açúcar, e 6 meses parado. O que é que acontece? A cana-de-açúcar, o etanol e o açúcar, você não produz só de cana-de-açúcar, não. Você pode produzir de beterraba, como é muito comum na América do Norte, arroz, milho, trigo. O que é que eles estão fazendo? Nós somos um grande produtor de milho, principalmente na região sudeste. As usinas produzem 6 meses com cana, os outros 6 meses com milho. Claro que nunca vai ter um rendimento bacana, cada um que tem maior rendimento de produção, mas ele está parado, ele está produzindo, você consegue melhorar a eficiência. Eu comecei a falar de etanol para a gente poder chegar ao nosso biodiesel. O etanol, como eu falei, teve o primeiro incremento legal, que foi a parte do ProAl, que foi de 75 até 2003, com o incremento do carro flex. Aí sim houve o retorno do consumo do etanol na mistura. Antigamente a gente só falava carro novo da álcool, né? Nas bombas tinha álcool. Hoje não, é etanol. Na verdade, é um composto químico. Álcool é um grupo de compostos. O etanol é um desses compostos que está nesse grupo. O metanol, por exemplo, é um álcool também. E lembra que eu falei naquela segunda crise do petróleo dos anos 2000? O governo implementa, cria um grupo de trabalho e logo depois cria o Programa Nacional do Uso do Biodiesel. Uma tecnologia, pessoal, que já vinha há muito tempo. Vou mostrar um pouco melhor na frente. Mas consolida o Brasil como utilizador de material renovável na sua matriz energética. O Brasil é referência mundial na utilização de renováveis na matriz energética. Se a gente for somar a energia hidráulica, com derivados de cana, com a lenha, o carvão, aqui em outros renováveis que têm aumentado, que é o caso da eólica e da fotovoltaica. Hoje nós estamos de 40% a 45% de toda a matriz energética nacional vem de combustíveis renováveis. Enquanto o mundo, pessoal, não passa de 15%.
Por isso que muitas vezes investidores procuram o Brasil quando pensam em energias renováveis. Não muito diferente, o Roberto vai falar um pouquinho mais aqui na frente, o incentivo brasileiro e o know-how nacional de produção de biocombustíveis e renováveis favorece a projetos como esse nosso que a gente tem trabalhado aqui. Tá? Mas do mesmo jeito que o etanol entrou lá atrás, o biodiesel também tem suas barreiras. Tá? A nível histórico, só para vocês terem um nível de curiosidade, o primeiro motor inventado por Rudolf Diesel, que recebeu o nome dele, que é o motor a diesel, né? Na verdade não usava diesel, usava uma mistura de óleos vegetais. O problema é que o óleo vegetal, assim como a mesma coisa que o Rudolf Diesel descobriu lá atrás e fez testes, os grandes produtores de soja aqui no Centro-Oeste também tiveram o mesmo problema. Estão produzindo soja, eu tenho equipamentos agrícolas que funcionam a óleo. Por que eu não colocar óleo de soja na minha mistura? O problema é que o óleo de soja é uma mistura de ácidos, e ácidos tem um componente que também tem poder corrosivo, que é a glicerina. Então, Rudolf Diesel ele desenvolveu um motor que funcionava a diesel e a óleo vegetal. Como a crise do petróleo impulsionou o etanol, a mesma coisa, outra crise impulsionou o biodiesel, que foi a Segunda Guerra. Os jipes americanos na Europa, durante a retomada, houve uma crise, não tinham diesel o tempo todo para colocar nos jipes, nos caminhões. Eles utilizavam óleo vegetal nos veículos. Nos anos 60 e 70, começaram as pesquisas de biodiesel, e só em 1980, essa foto inclusive é do dia de depósito da patente lá, a primeira patente de biodiesel pelo processo de transesterificação e produção de óleo, de biodiesel através de óleo vegetal. E Pedro Parente, esse Pedro Parente, ele é um pesquisador lá do Rio de Janeiro, e foi ele que desenvolveu a patente de biodiesel. Hoje, uma patente aberta, qualquer pessoa pode ser utilizada, porque tem aquele período que a patente passa a ser de domínio público, né? E 100%, não digo 99%, 100% hoje do biodiesel é produzido pelo processo de transesterificação. Em 88, a Europa viu o biodiesel como alternativa ao diesel. Eles têm uma legislação ambiental muito mais à frente do que o nosso. Enquanto há poucos anos nós passamos do S500 para o S10, que justamente é o teor de enxofre no diesel. Lá já trabalha com concentrações muito menores. Tem países que chegam até a S2, que é 2 ppm de enxofre por litro de combustível. Em 97, o Congresso dos Estados Unidos também viu o biodiesel como alternativa, já começa a instalar o incentivo também. Em 98, com o incremento das agências reguladoras, é criada a ANP. Com a criação da ANP, começa a incentivo em projetos de pesquisa na área de petróleo e já implementa o biodiesel como um dos componentes dessa mistura energética nacional. Em 2002, a Alemanha torna-se referência na produção de biodiesel. Em 2003, é criado-se um grupo de trabalho, da mesma forma que tinha-se a mistura do biodiesel, do etanol da gasolina. Inicia-se um grupo de trabalho para tentar fazer uma mistura do biodiesel no diesel. E em 2004 é lançado o Programa Nacional do Biodiesel. E o que é que esse programa diz? O Roberto vai explicar um pouquinho mais lá na frente. Um incremento gradativo da concentração, da quantidade de biodiesel no diesel. Então hoje, da mesma forma, quem usa carro a gasolina está usando a mistura de gasolina e etanol, quem usa carro a diesel está utilizando a mistura de diesel com biodiesel. Tá? O processo convencional, pessoal, é um processo complexo. Eu estava explicando para meus alunos da universidade que a forma de se produzir biodiesel necessita urgentemente de uma melhoria, porque para cada litro de biodiesel,
100 ml é glicerina. 10%. Quem tem acompanha o processo industrial sabe que o rendimento industrial é 90%, máximo, você não consegue mais do que isso, não é viável. Até então, a glicerina formada no processo era considerada, no começo, um resíduo. E um resíduo complexo. Não era um resíduo que você simplesmente poderia colocar, jogar no meio ambiente. Por quê? No processo de produção do biodiesel, para você quebrar os óleos que estão aqui e transformar em uma mistura de éster, que é o biodiesel, você utiliza catalisadores à base de, pode ser ácido, básico, mas os melhores são à base de soda. Imagine você misturar essa soda com óleo. Essa soda, pessoal, vai na final junto com a glicerina. Altamente corrosivo, altamente tóxico, junto com outro componente que não tinha utilização. O que é que para poder se tornar viável o processo de produção do transgenificação, o que é que acontece? As unidades industriais criaram sistemas de tratamento da glicerina para vender a glicerina. Hoje, as unidades de produção de biodiesel são unidades de produção de biodiesel e de glicerina. Para que serve a glicerina? Produção de sabão e matéria-prima para outros processos industriais. No nosso caso, como eu também explicar, a glicerina é uma aliada, não é um problema. Ela faz parte do nosso processo, ela faz parte do nosso produto. Ou seja, imagine que num processo desse você vai trabalhar com pressões elevadas, temperaturas elevadas, insumos químicos altamente corrosivos, requer uma mão de obra muito elevada, sistema de controle altíssimo, para produzir um rendimento de 90%, 89% mais. A viabilidade econômica do processo desse é bem complexo, não é tão fácil ser atingido. Mesmo nós tendo, nosso país tendo uma diversidade muito grande de matéria-prima. O biodiesel pode ser produzido com qualquer uma dessas oleaginosas, inclusive a gordura animal. Claro que o que vai dizer qual matéria-prima vai ser utilizada vai ser o lado forte de cada região. Se a região centro-oeste é forte em soja, a soja acaba sendo a maior matéria-prima. Hoje, cerca de 60% a 70% é a soja ainda a matéria-prima mais utilizada, mas por incrível que pareça, não é a mais rentável. Das oleaginosas, uma das mais rentáveis ainda é o óleo de dendê, da produção de diesel. O problema é que a gente não tem uma produção em grande escala de dendê para alimentar uma usina de biodiesel. Tá? Mas, bem, lembramos que nós temos óleos sendo jogados no meio ambiente, que seja o óleo vegetal ou óleo mineral, o óleo de cozinha, que a gente chama comumente na universidade de óleo de fritura, que é o termo científico, que não é bem científico, né, o óleo de fritura. Ele é lançado diretamente ao meio ambiente, pessoal. Cada litro pode contaminar até 25 mil litros de água. E quem é comum, pessoal, mais que a gente tenha essa conscientização, é muito comum você ver uma dona de casa pegar o óleo e colocar na pia. Vai lá e coloca, faz um buraquinho na terra, aquele óleo, ele vai migrar para o lençol e ele vai contaminar corpos d'água. Aí o objetivo é dar uma finalidade ambiental e econômica para esse tipo de resíduo. Não só esse tipo de resíduo, mas sim também fazer ser uma alternativa competitiva ao processo convencional de produção por transgenificação e reação química. É um processo diferenciado, bem mais simples de mistura. Roberto, eu queria convidar você agora para falar um pouco sobre a Brasília e um pouco do processo de biocombustíveis por emoção. Obrigado, Gwen. Obrigado a todos vocês. Vamos lá. Hoje eu aprendi algumas coisas, mais algumas coisas. Vou estar parabéns. Você faz o dinheiro. Por que nasceu o Brasília Biocombustíveis? Dentro desse panorama que o Wendel explicou. Então, o
nosso primeiro objetivo, em assoluto, era simplificar o processo de produção. Dentro desta simplificação, justamente, era abater os custos de implantação, bem mais abaixo em relação à usina de biodiesel. Mais uma coisa, custo de mão de obra, bem mais baixo em relação ao processo tradicional. E como justamente falou Wendel, não temos resíduo de produção. Então, o 10% que de fato o biodiesel perde nesta reação química, no nosso processo de produção, não temos esta perda, este resíduo de produção. Você está vendo aqui duas bandeiras. Interessante, porque poi viu que o Fiat foi o primeiro carro movido a álcool, tem esta relação interessante sempre entre Itália e Brasil. Mas por que esta bandeira? Porque esta tecnologia, de fato, foi desenvolvida da um cientista italiano que 8 anos atrás começou um processo de desenvolvimento de um processo que se chama tecnicamente emulsificação. É um processo, vamos simplificar, um processo de mistura. Ele nos contatou 2 anos atrás para as dificuldades que estava tendo na Itália para desenvolver esse projeto. Porque a Itália não temos óleo vegetal, então matéria-prima suficiente para fazer isso. E não temos uma legislação tal a qual ao Brasil em termos de desenvolvimento. Então ele nos contatou, abraçamos a ideia dele, começamos 2 anos atrás, uma usina aqui em Macaíba, a desenvolver esta nova tecnologia de produção. Quando você já mostrou esse slide. Qual é a diferença grande entre nosso processo tecnológico e o biodiesel? Já visivamente, já dá a entender o grau de dificuldade e o consumo de energia que o biodiesel tem neste processo de produção. No nosso, já visivamente, já dá a entender claramente que é um simples processo de mistura. Óleo vegetal usado. Somos a única tecnologia no mundo a transformar óleo lubrificante usado em diesel, em biocombustível, óleo de pirólise e glicerina. Aqui está. Temos biodiesel tradicional, é um processo, uma reação química, gera 10% de glicerina, patenteado em 1937. Aqui está o nosso processo. Emulsificação, mistura simples, sem resíduo, patenteado em 2018. Patenteado aqui no Brasil, é uma empresa brasileira, 100% brasileira. Aqui é um resumo da nossa tecnologia, bem simples. Temos óleo vegetal, álcool, é uma mistura que de fato unifica moléculas de densidade e polaridade diferente para virar uma única molécula, um único combustível. É isso aqui. É algo único, não existe atualmente, a patente foi depositada em 2018, não existe nada no mundo atualmente em comércio que apresenta esta mesma tecnologia. Como falei, custo de mão de obra. No processo convencional do biodiesel, a gente já mostrou na usina,
é extremamente mais alto, no nostro è completamente automatizzato, essendo semplicemente un processo di mistura, è completamente automatizzato, então a nós vamos abater mais do 80% do custo de mão de obra no processo de produção. Isso que falou o Wendel. Processo tradicional do biodiesel, 10% de glicerina é retirado no nosso processo, 0%. Isso que significa em grandes números? Que se a gente tem 10 milhões de litros de óleo vegetal, no nosso processo são 10 milhões de litros que viram biocombustíveis. No processo tradicional de biodiesel, 1 milhão de litros é retirado como resíduo de produção. É muita coisa, muita coisa. Esta é uma imagem de uma nossa usina de produção. Só tanque de mistura, desculpe, reservatórios e tanque de mistura. Então já dá para entender a simplicidade em termos econômicos e de produção do nosso combustível. Esse é só um teste que nós fizemos com geradora diesel na usina de Macaí. Testamos o nosso B100, então 100% combustível vegetal, rodou quase 4.000 horas sem nenhuma falha de funcionamento e desgaste do motor. Aqui, ainda mais interessante, testamos nos carros uma componente que nós chamamos de B50, porque ela mistura 50% do biocombustível com 50% de óleo diesel. Olha só, na legislação brasileira, o biodiesel atualmente a composição do biodiesel é 11% do diesel do S10. Isso significa que a mistura é 89% de diesel mineral e 11% de diesel vegetal. No nosso caso, nós testamos um B50, significa que a gente testou 5 vezes a mais a componente vegetal dentro do diesel mineral, sem desgaste do motor. Mais um teste que fizemos com barcos, nenhuma falha, emissão de poluentes bem mais abaixo. Esse é um ponto muito importante da nossa tecnologia. Nós temos emissões a cerca de 300% menores em relação ao diesel e ao biodiesel. Esse é o principal ponto porque nós estamos aqui no Brasil. Esta abertura que o Brasil nos dá em termos de legislação, não, como já falou o Wendel justamente, você não encontra em nenhum lugar no mundo. Esta resolução, que é a 21 de 2016, nos permite, dentro do plano de trabalho da ANP, de produzir, comercializar, claro, uma vez autorizado, o nosso combustível, coisa que não se encontra em nenhum lugar no mundo. Quais são as perspectivas? Perspectivas são enormes. Você pode ver que dentro da legislação brasileira nós temos um aumento de mistura do biodiesel no diesel até 15%. Então, estamos falando de um aumento de produção de biodiesel nos próximos anos de bilhões. No 2018, você pode ver que foi 5,35 bilhões de litros produzidos de biodiesel. Com aumento de mistura a 15%, um cálculo rápido, eu acho que chegará por volta de 8 ou 10 bilhões de litros de biocombustível produzido aqui só no Brasil. Esse foi o número que é mais interessante ainda, que
55 bilhões de litros de diesel produzido no Brasil só no 2018. É interessante porque dá uma ideia do tamanho desse negócio, do tamanho deste mercado do combustível e dos interesses econômicos e políticos que são atrás desse mundo por causa do tamanho desse mercado. Enfim, nós não queremos substituir nenhuma tecnologia presente no mercado, também porque não temos nem a força e nem a intenção de ser uma substituir. Queremos ser uma alternativa que favorece principalmente o consumidor final, porque no nosso processo o combustível será mais em conta, mais barato. E por quê? Porque dentro deste processo de produção nós temos essa simplicidade de processo que abate muitos custos atrás. Enfim, ainda mais importante, que é mais ambientalmente mais sustentável em relação ao biodiesel atual, que é algo interessante para nossa geração, mas também bem interessante para as próximas gerações. E se Deus quiser, tudo isso um dia se torna realidade. Muito obrigado.